eu entendo. E é uma questão de fé, né? Fé em relação ao quê? Ué, isso é que você falou, é uma coisa que você acredita porque você vê um sentido nisso e é uma coisa que te satisfaz e não algo que você sabe que é verdadeiro. Jesus falava, feliz daquele que crê e não vê, né? Então tem pessoas assim que realmente tem parte de mim que já viveram coisas e que realmente assim é difícil de não acreditar que a vida seja eterna. Tu entende? Eu tenho contato com pessoas que vê e conversam com espíritos desde criança, entendeu? Eu não tenho essa clarividência, eu não tenho essa mediunidade. Eu tenho outro tipo de mediunidade. Essas pessoas têm contato com espíritos que têm informações que nós aqui não temos? Sim. Tá, e essas informações seriam sobre o quê? Sobre o mundo além ou sobre coisas aqui que tem a ver com, com a nossa vida? Ambas, né? Tá tudo relacionado. Tá, e esses espíritos podem ajudar, por exemplo, a polícia a localizar um criminoso super perigoso que esteja foragido ou então alguma vítima sequestrada que esteja em algum cativeiro? Eu nunca perguntei isso para essas pessoas, mas não sei, não me fez muito sentido a pergunta. Cara, nós aqui estamos nos matando para descobrir curas para várias doenças, vacinas. Nós temos pessoas que estão sequestradas, crianças que estão desaparecidas. A minha pergunta tem o pleno sentido e a total pertinência, porque se realmente alguém tem contato com esses seres tão avançados, que têm informações privilegiadas, por que esses seres não nos ajudam? Porque, sei lá, eles visam na totalidade em saber que isso aqui é passageiro, tá ligado? Tipo assim, tu pode resolver problemas pontuais, como por exemplo. Putz, tem bastante barulho aqui. E Como não, por exemplo, sei lá, eu vou te ajudar na prova da escola, ou tipo assim, no caminho da evolução coletiva do planeta Terra, da espécie humana. Que é o que, tipo assim, eu vim de outro planeta, tá ligado? E é difícil de encaixar que tem gente que não fala abertamente isso para as pessoas, mas enfim. Aham. Eu acho que E todo mundo veio de outro lugar. E agora todo mundo tá juntinho aqui nessa aventura, que é o viver humano, e tamo aí, lutando e se melhorando. tipo, existem outras espécies que realmente nos ajudam a gente passar, porque a gente está em um momento de transição planetária, a gente está indo para outra era, né? E tá acontecendo muita coisa, né? A gente está saindo da era de peixes e indo para de aquário. Uhum. E tudo isso que tu falou tem muita coisa acontecendo mesmo. Eles nos ajudam assim, não de uma forma prática, do tipo assim, vou localizar a pessoa, vou prender ela, mas assim, de elevar a energia do coletivo, entendeu? esses espíritos são exatamente como eles deveriam ser se eles fossem meras fantasias. Cara, porque assim, E existem. como assim, agora, fazendo favor, fala um pouco do seu ponto de vista. O meu ponto de vista, com base na análise daquilo que eu percebo, né, daquilo que Aham. eu ouço, daquilo que eu vejo e da aplicação assim do raciocínio crítico sobre essas coisas, é que Ou seja, meio assim, um somatório do empirismo e a razão, o racionalismo. eu sou racionalista, mas quando a gente está falando de coisas que têm a ver com as percepções sensoriais, a gente tem que se Aham, basear naquilo que nós recebemos, obviamente, dos sentidos, né? aham, concordo, Então, sim. porque assim, teoricamente, tudo é possível, sabe? Agora, quando você fala daquilo que se verifica, aí a gente Ah, tem sim, que recorrer aos sentidos, né? Então, eu vou entendo. contar para vocês algumas experiências que eu tive, ó. Aham, Eu tive uma tia que se dizia médium, né?
E ela era daquela pessoa que falava que via espíritos a todo momento, à torto e à direito, de forma visível, e também ouvia esses espíritos. E ela dizia que incorporava várias entidades, né, com grandes detalhes, assim. Ela contava isso lá no centro que ela no centro do qual ela participava e no qual ela era diretora, inclusive um centro espírita. As pessoas consultavam ela, né, porque ela recebia uma determinada pessoa ali. E, enfim, ela era aquela pessoa que ficava o dia inteirinho contando histórias, sem nenhum exagero, sabe? Se você sentasse com ela, ela não levantava mais, ela ficava só contando essas histórias de tudo que ela viu, de tudo que ela já viveu, e ela falava dos contatos que ela tinha com esses espíritos. E um dia, eu estava na casa dela, né? Eu saí à noite, e na hora que eu voltei, ela falou: Nossa, você não falou onde você foi, eu fiquei tão preocupada aqui com você, achando que alguém poderia ter te sequestrado. Falei: Tia, mas você não consultou a sua pretinha? Ela falou: Nossa, Rafael, eu fiquei muito preocupada com você, viu? Tia, mas você não perguntou para a pretinha onde eu estava? Nossa, Rafael, eu fiquei muito preocupada porque São Paulo é muito perigosa. Ou seja, ela me ignorou, ela desviou a pergunta, sabe? Eu simplesmente fiz uma pergunta óbvia e cristalina, já que ela tem contato com esse mundo espiritual todo, com tantos espíritos que ela vê e que ela incorpora, como que ninguém falou para ela: Olha, seu sobrinho tá bem, ele tá em tal lugar? Não. Ali eu já vi que ela estava realmente fantasiando, né? E ela era uma pessoa que falava assim muito contra a mentira, porque ela dizia: Olha, eu sou filha de militar, papai ensinou a gente que é feio mentir, né? E, enfim, a própria religião dela, o espiritismo, né, com certeza condena a mentira. Mas eu percebi na atitude dela que ela não estava sendo sincera quando ela falava desses espíritos. E ela me dizia também que o filho dela, por não ter nenhuma semelhança com os pais, achava que era adotado, né? Até que um dia ele, durante a mudança de casa, eles estavam se mudando e ele achou um ultrassom, né? Aí ela falou para ele: Ó, esse aqui era você quando você estava dentro de mim. E a partir dali ele não teve mais dúvida, segundo ela, de que ele era biológico mesmo. Pois bem, alguns anos depois ela morreu e a mãe biológica do filho dela veio à tona, né? E essa mãe biológica entrou em contato com ele, ela apresentou uma carta escrita pela minha tia, né, que estava recebendo ele ali quando era bebê, né, que essa mulher, ela doou ele de uma forma irregular, né, e a minha tia, como ela teve 4 filhos natimortos, ela resolveu adotar, né, esse meu primo, e ela mentiu descaradamente a vida inteirinha, né. Quando ela morreu, ele já era casado, ele já era adulto, ele já tinha 2 filhos, né? E mesmo assim, ela nunca admitiu. Ou seja, o ser humano, ele é capaz de coisas que, assim, como eu posso falar, ele é capaz de coisas extremas, sabe? Não, não precisa nem ir longe, na psicologia mesmo. Alucinações, pensamentos aqui e acolá e coisas estranhas, não precisa ir longe, sabe? Na própria carne, assim, né? Na própria psicologia se vê que existem muitos problemas. Então, o Deio Plantas estava falando do amigo dele aí, eu fiquei pensando, né, mas no que esse amigo dele se diferencia da minha tia? Por isso que eu fiz a pergunta. Esses espíritos dão alguma prova de que eles realmente existem, ou será que eles só falam obviedades que qualquer pessoa poderia falar? O Morel Wilcon foi um espírita fervoroso durante 20 anos. Ele tinha um site chamado Espírito Imortal, não sei se ele ainda tem esse site, mas ele tem ainda lá no YouTube o canal Morel Wilcon, né, com W, e ele fez vídeos excelentes defendendo o espiritismo ponto por ponto, respondendo perguntas sobre o espiritismo e comentando o evangelho de Lucas e de João versículo por versículo à luz do espiritismo, sendo que ele conhece o grego koiné, ele foi estudar o grego koiné para poder comentar a Bíblia, né? E um dia ele se desconverteu, ele deixou de acreditar no espiritismo, ele abriu um outro canal chamado Questionando Crenças, e ele diz que não existe prova nenhuma de que realmente os espíritos se comunicaram lá no princípio, quando Allan Kardec fundou essa religião, sabe? Tudo pode ser explicado como farsa, ou como coincidência, ou como fantasia, e todas as doutrinas que o Allan Kardec pregou já existiam na época dele, ele simplesmente juntou aquilo e fez um espiritualismo cristão,
Só isso, sabe? Então ele viu que. E aí eu fico pensando, gente, se realmente os espíritos existem, eles fazem questão de se esconder muito bem e fazem questão de parecer que são inexistentes, que são apenas fantasias, que são apenas delírios. Então, é isso. Entendi. Essa discussão aí eu acho que vai longe, cara. Às vezes umas coisas mais assim, tipo assim, você pensar de um modo mais assim, pô, o Deus, tá, ele me colocou aqui. Por quê? Pra sofrer? Então será que ele é bonzinho ou será que ele é ruinzinho, sabe? Um pensamento bem simples assim, eu não sei qual é a sua opinião e pode falar, mas Se tu acredita em karma, tu estava dizendo de karma, tu tem que levar em conta que as consequências das tuas ações te trouxeram aqui. Não, sim, mas eu tô falando num sentido assim, eu, Lorenzo, pensando mesmo. Só fazendo uso da razão e do pensamento, sabe? É que eu Tem gente gosto que diz assim, é que a gente aprende um Deus que é benevolente, né? O catolicismo ele traz. Então a gente segue aquele tipo assim, então não, se Deus é benevolente, como é que existe fome na África? Tipo isso, entende? Mas a gente não entende assim que o sofrimento realmente, a dor ela faz parte. No momento que tu entende o porquê da dor existe, é que tu pensa por que tu sofre, é que daí tu consegue solucionar isso. Eu tenho para dizer que Deus não é onibenevolente. Eu fiz um vídeo chamado Deus não se importa com você, e daí? Né? E ali eu mostro que Deus, por ser supremo, por ser completo, por ser perfeito, ele não pode se preocupar com as suas criaturas, por definição, porque se ele fizesse isso, ele seria carente, ele teria vontade, ele teria desejo, ele não seria supremo. Por ele ser o absoluto, o todo, ele está no centro dele mesmo, sabe? A única coisa com a qual Deus se importa é com Deus, né? E nós somos pensamentos dele, nós somos manifestações dele e nós podemos ser desfeitos simplesmente, pura e simplesmente, sabe? Ele pode nos apagar e não existe nada que mova Deus, sabe? Deus não está atrás de alguma coisa, sabe? Deus é apenas o que ele é e ponto final. Não tem sentido você ficar procurando uma explicação para os atos dele. Ah, porque ele faz isso, porque ele não faz aquilo. É isso, assim, pura e simplesmente ele é aquilo que deve ser. E é um vício da mente a gente ficar procurando um sentido. Ah, mas por que que uma criança, por exemplo, eu tenho um primo, por exemplo, ele teve uma filhinha, né? Ela nasceu sem 1 anos, ela passou por uma cirurgia logo, né? Ali no hospital ela passou por uma cirurgia, ela sofreu muito, Nossa, eu nem sabia que isso existia, cara. aí ela passou por uma das cirurgias que ela passou, me parece que teve um erro médico lá, porque a barriga dela ficou inchada, aí falaram que eram gases, né? Ah, não se preocupa não, é assim mesmo. Aí ela piorou, ela foi para o hospital, descobriram que tinha um furo na barriga dela ali em um órgão interno, não sei se era no intestino. Então provavelmente foi barbeiragem do médico e ela morreu, Nossa, né? nossa. Ela não viveu nem 2 anos. Aí a gente vai perguntar, mas por que isso aconteceu? Gente, assim, a minha posição é quase idêntica à do ateu materialista nesse ponto, sabe? Não faz sentido procurar um propósito para isso, gente. Aconteceu porque Genética, alguma assim, mutação genética e deu aquilo. é isso E e ponto final. o médico errou, se ele não tivesse errado, pode ser que ela ficasse viva. E o médico errou e ela, infelizmente, com certeza, E vai, infelizmente, é, veio. e vai ter justiça? Existe uma justiça cósmica? Eu não vejo nenhuma razão para acreditar nisso, sabe? É possível que isso fique impune para toda a eternidade, que o médico, mesmo supondo que ele tenha cometido isso de propósito, sabe? Mesmo que ele tenha matado, existe uma justiça garantida se a gente aqui não fizer alguma coisa? Não, não existe. E mesmo que nem a gente consegue justiçar uma coisa dessa, porque a gente não vai conseguir trazer a pessoa de volta, né?
Então, a gente não adianta a gente ficar fantasiando, sabe? Quase Ah, como se fosse uma vingança, né? Você quer que o cara vá preso, mas também não vai solucionar seu problema. não vai solucionar. Então, assim, a minha postura, ao mesmo tempo que eu sou um cara idealista, panenteísta, que realmente acredita, né, que Deus ele é o todo e que nós somos manifestação dele e que não existe matéria, que tudo ou é mente ou é ideia, mas ao mesmo tempo eu também não vejo motivo para acreditar em continuidade da vida finita após a morte. Embora eu veja isso como uma coisa plenamente possível, não tem nada de absurdo pensar nisso, né, mas eu não vejo indicação de que isso vai acontecer. E todas essas manifestações religiosas que a gente vê por aí, eu explico como farsa ou como estado alterado de consciência. E eu já tive muitas experiências religiosas na minha vida já. Né? Eu também. Então, eu era aquela pessoa assim, fervorosa de tudo, 100% mesmo, cara. Aquela pessoa que queria morrer por aquela crença, entendeu? Aham. Eu E. era o contrário, eu tive uma época que eu fui ateu, cara. Uhum, E eu não tinha contato nenhum. Tipo assim, eu não tinha sentimento algum de espiritualidade, assim. Eu nasci materialista. uhum. Eu nasci materialista. Pra mim, 2 mais 2 são 4 e a pedra só vai pra frente porque você chutou. Eu nasci assim. Que E aí, contei. interessante. É. E aí, por curiosidade, eu sempre tive essa curiosidade, porque também eu nasci na família tradicional católica. Hum, Aí, com o tempo, eu fui bebendo de fontes, que são várias, e também a gente tocou no hinduísmo. Cara, eu acho o hinduísmo uma das melhores coisas que se tem no planeta Terra e que se tem notícia, cara. Eu acho o hinduísmo um negócio mágico, assim, acho interessante, leio e gosto. E também uma hora. E foi isso aí. Comecei a beber das fontes e comecei a deixar de me importar menos, assim. Religião católica, não me importo muito, tipo assim, mas Jesus Cristo foi um cara legal, sabe? hum. Eu me importo mais com ele do que com religião católica. Mas aí também eu ia te perguntar uma hora, você falou que a gente é manifestação de Deus. Uhum. Sim, legal. É como se fosse Eu, no hinduísmo, se eu não me engano, tem alguns deuses que eles dançam, ou eles cantam, ou eles fazem alguma coisa e isso gera manifestações. Algumas coisas assim. Mas esse Deus, a gente é manifestação de Deus. Mas ele não nos criou de propósito. Depende do que você quer dizer com propósito, né? Porque, como eu posso falar, tipo assim, O que é propósito pra gente não é pra ele, né? é, a gente pode criar um personagem, né, na nossa mente. Aham. E com Deus é uma coisa parecida. Deus ele cria por um ato irrefreável da sua própria natureza, é da essência dele ser o que ele é, e ele é criador. Então, é como se nós fôssemos uma contraface de Deus, nós somos a forma visível de Deus, né? Nós que eu falo assim, nós É, aqui seres empíricos, né? Porque na verdade nós mesmos não somos visíveis, nós somos mentes. A mente é por definição invisível, impalpável, uhum. inextensa. Agora, as coisas perceptíveis sensorialmente, elas são afetações mentais. Né? Então, as máquinas que nós estamos usando agora para nos comunicar e os nossos próprios corpos, tudo isso aqui não é nada além de percepção, não existe substancialidade nessas coisas. As substâncias são as mentes. E essas coisas visíveis e palpáveis, elas dependem de mentes para subsistir. É como se a nossa mente fosse a tela e o universo físico é a pintura de Deus. E ele pinta esse universo em nossas mentes. Se não houver nenhuma mente finita, não existem os objetos empíricos. Ah, Entendeu? E por isso que eu te perguntei se olha lá. você por isso que eu te perguntei sobre esse lance da matéria, porque eu sei que alguns budistas não acreditam na materialidade do universo. Né? Ah, E o Morel Wilson, ele é místico, ele se desconverteu do espiritismo, mas ele não virou nem ateu nem agnóstico, muito pelo contrário, ele é um cara totalmente místico, ele faz viagens astrais, ele diz que ele tem certeza de que a espiritualidade. existe uma realidade além dessa, mas ele Uhum. não sabe se há vida após a morte. Porque ele diz que pode ser que Quando o a gente chega lá, corpo. a gente descobre. Ele diz assim: talvez com a morte a alma se desfaça também, né?
Mas ele sabe assim que a visão dele sobre Deus é praticamente a mesma que a minha. Ele fala que existe a mente e que nós somos o produto dela, né? E hoje ele soltou um vídeo, cara, que eu me decepcionei. Ele defendeu o solipsismo, não sei se você conhece. Cara, já ouvi falar, mas É de memória assim, é a não sei visão porque não. filosófica de que só existe a consciência e as suas manifestações. E a visão que eu defendo Quais é seriam que. as suas manifestações da consciência? Oi? O que seria uma manifestação da consciência? Tudo A, aquilo que. cons- a Tudo aquilo. consciência seria a consciência suprema, seria tipo isso. Não, não. Aí é que tá. O solipsismo, ele admite que você pode ser Aham. a única coisa que existe. Você mesmo, entendeu? Pessoalmente. Aham. Então, quer dizer, Uma vez eu vi isso aí, chama zumbis filosóficos também, não é? não, não, zumbi filosófico é outra coisa, ó. É O outra coisa, mas é solipsismo, parecido, não é? solipsismo é assim, ó. Aham. Eu sou o tudo e tudo que está fora de mim, na verdade, é um sonho meu. Então tudo faz parte de mim, Uhum. entendeu? É a maior loucura que já existe isso aí. Todo filósofo, Essa é uma ele foge do solipsismo como o diabo foge da cruz, sabe? Nenhum filósofo quer ser acusado de solipsista. E Aham. o Morel, me parece que ele defendeu isso no vídeo que ele soltou hoje, quando ele falou a consciência é tudo que existe, e ele argumenta nesse sentido. Aí eu até comentei lá, Morel, a autoconsciência finita, ela não é tudo que existe, porque ela depende de algo que a sustente e ela recebe ideias. Então nós temos uma realidade externa a nós, né? E nós somos Ideias. afetados por algo externo. Agora, a base da realidade é mental realmente, porque tudo aquilo que existe ou é uma mente, ou é uma ideia, ou uma percepção em alguma mente. Então, Uhum. nesse sentido, eu concordo com você. Eu não sei exatamente se ele quis defender o solipsismo, mas ficou muito com cara de solipsismo esse discurso dele. Se bem que em outros vídeos ele fala da mente e ele fala de nós, né? Então ele faz uma diferença, né? A mente com M maiúsculo, né? E nós aqui, os seres finitos. Então eu acho que foi mais um problema de terminologia lá nesse vídeo dele. Aham. Eu nem lembro Então, porque aí eu às vezes. comecei a falar disso. Eu nem lembro porque eu comecei a falar disso. Ah, porque a gente tá falando do seu ponto de vista, né? De que a gente é manifestação de Deus e tal. Então, isso aí, cara, é uma coisa lógica, tá? Eu cheguei nessa ideia 100% pelo raciocínio puro mesmo. Legal, eu boto fé nisso. cem por Aham. cento com base na filosofia, sabe? Entendo, sim. E então foi diferente do caminho do Morel, né? Porque o Morel fala exatamente o contrário. Eu não tenho prova de nada, as provas são sempre subjetivas sobre esse assunto e você tem que experimentar o que eu experimentei, né? Ah, É entendi. o discurso místico, né? Entendi. E eu acredito que aquilo que eu defendo pode ser passado para qualquer pessoa desde que ela pare para refletir criticamente, para raciocinar, entendeu? E ela vai chegar nessa mesma conclusão que eu. Muito, muito interessante. Uhum. E é isso. Se por acaso você quiser falar mais alguma coisa da sua crença, ou algum pensamento legal, já já eu vou sair também. A minha filosofia, ela se baseia na ideia de que o pensamento sobre a realidade, ele está estruturado e ele é uma rede de informações sobre o que é o homem, o que é o Uhum. universo, como devemos nos comportar, etc. Todas essas ideias, elas estão baseadas em uma ideia que sustenta todas as ideias, que dá a argamassa entre essas ideias. Essa ideia mãe, ela tem que ser forte em si mesma, ela tem que ter a força nela própria para conseguir sustentar as outras, porque se essa ideia Lógico. toma força de uma ideia anterior, ela já não é mais a primeira ideia, ela não é o fundamento. Então, Aham. a ideia fundamental, ela tem que ser certa em si, ela tem que ser ampla o suficiente para conter todas as informações necessárias para formar essa rede de informações sobre a realidade, e ela tem que ser coerente, porque se ela for contraditória, ela vai gerar um colapso e a pessoa não vai conseguir construir uma teia de Uhum. informações, tá? A Uhum. ideia que eu uso no meu sistema, que satisfaz esses requisitos, é a verdade absoluta racional existe. Essa ideia, ela é autoevidente.
ela gera todas as ideias que podem ser vistas como verdadeiras, porque ela é o resumo de tudo. Se você tenta duvidar dessa ideia, você automaticamente vai ter que se apoiar nela. Então, é impossível você duvidar dessa ideia, porque se você tenta fazer isso, você já vai precisar recorrer a ela. Quando você diz que pode ser que a verdade não existe, você está afirmando algo que você considera verdadeiro. Quando você diz que a verdade talvez não seja absoluta, você está afirmando algo que para você é absoluto, ou seja, pode ser que a verdade não seja absoluta. Esse fato que você está falando é absoluto? Ou será que é apenas uma opinião que pode estar errada? Se você diz que é apenas uma opinião, essa sua frase agora é absolutamente verdadeira? Você está absolutamente certo de que isso que você falou é uma opinião? Então a gente vai cair em um looping infinito se você começar a duvidar da ideia da verdade, onde você não vai poder afirmar nada. Se você duvidar que a verdade é absoluta, você também não vai conseguir firmar os seus pés em ponto nenhum para poder construir nenhum tipo de pensamento sólido. E a racionalidade da verdade é a mesma coisa. Quando você diz que a verdade pode não ser racional, você está afirmando algo que usa a sua razão para afirmar algo que você considera verdadeiro. Mas se a verdade pode não ter um conteúdo racional, de que modo a sua frase agora pode ter algum sentido? Quando você fala de verdade e de razão, você não está usando a lei da lógica de que uma coisa é e não é o que não é? Quando você fala verdade, essa palavra verdade está se referindo a algo, a um conteúdo que não se confunde com o seu contrário. Então você está pressupondo a natureza lógica da ideia da verdade, de modo que você não pode ao mesmo tempo dizer que a verdade pode não ser lógica ou não ser racional, porque você já está usando a lógica e a racionalidade para discursar sobre a verdade. Então você não pode usar um instrumento para desmentir esse mesmo instrumento. Você quer falar alguma coisa? Não. Ok, então. A verdade absoluta racional existe. Esse princípio auto-evidente, ele é a priori, ele é um axioma. Ele é uma ideia que sustenta as outras ideias e que não pode... Ele é o axioma. Ele é o axioma. Ele tem as ferramentas em si para provar o seu próprio conteúdo. Se você tenta refutá-lo, você vai tropeçar nos próprios pés e cair com a cara no chão. Então, você vai ter que construir um argumento cuja forma vai contradizer o conteúdo desse argumento. Sabe? Quando você diz que a verdade pode não existir, pode não ser absoluta, pode não ser racional, você está se traindo. Você está usando palavras que não têm conteúdo. Você está usando a forma do pensamento lógico racional que pressupõe a verdade, que pressupõe o absoluto, e ao mesmo tempo você vai estar colocando em xeque a existência da verdade, do absoluto e da racionalidade da verdade. De modo que isso é uma autocontradição. Tá? Então, a minha filosofia é racionalista porque ela parte já de uma ideia autoevidente que fundamenta as outras ideias. Quando eu chego nessa ideia da verdade, eu noto que pelo fato de a verdade ser uma ideia, uma afirmação, uma descrição, ela pressupõe um sujeito. Ela não é algo que existe flutuante, mas ela depende de algo que a sustenta. De modo que, para que exista essa ideia, deve haver... Tem que sustentar em si mesmo. Oi? Esse sujeito tem que se sustentar em si mesmo. Ele não pode depender de mais nada, que foi justamente o que você falou anteriormente. Aí você está dando um passo além já, porque na minha filosofia eu começo com a verdade, depois eu encontro a existência de uma mente que sustenta a verdade, e essa mente que sustenta a verdade, pelo fato de ela conhecer a verdade, automaticamente ela conhece a ela mesma, porque a existência dessa mente faz parte da verdade. Então eu encontro a autoconsciência nesse segundo passo. E se existe a verdade, existe uma mente que reflete a verdade. Existe a verdade, logo existe uma mente que reflete a verdade. E aqui eu encontro o espaço do indivíduo, o ser que está filosofando e descobrindo a verdade pelo pensamento.
é o eu finito, né? Aham. Esse eu finito não pode ser o todo, não pode ser absoluto, porque ele precisa raciocinar para descobrir as coisas. Então, ele mesmo está dentro de algo maior que o afeta e que o configura. Esse serzinho, quando ele descobre a sua existência por esse pensamento, ele se vê como uma coisa pensante, né? Ele não sabe o que ele vamos dizer assim, concretamente, mas ele se descobre enquanto um ser que reflete, essa é a sua essência, isso é o que existe de inegável nele. No fundo, ele é isso, né? Ele é uma coisa que age, que pensa, que reflete. E nisso, ele descobre a lei da identidade, que uma coisa é uma coisa, né? Ele é um ser finito, a verdade é a verdade. É a primeira lei da lógica. E ele descobre também a lei da não contradição. A verdade não é a não verdade, o eu não é o não eu. Esse é o princípio da coerência lógica. E ele descobre também a lei do terceiro excluído. Ou uma coisa é, ou não é. Não há um meio termo entre ser e não ser. Portanto, Entendi. e aí nós temos então as três linhas que formam como que os três lados da pirâmide, que é a própria realidade. Toda a realidade está dentro desse molde. Digamos, Oi? que baseiam o bem pensar. Sim. As três leis da lógica são a argamassa do real, são a forma do real. Tudo aquilo que pode ser está dentro desse molde. Essa coisa deve ser igual a si mesma, portanto, ela deve corresponder a um conceito. Essa coisa não pode se confundir com algo que lhe seja contrário. E ela é ou não é, sabe? Não há um meio termo aí. Essas três leis da lógica são um padrão que conforma a realidade. Tudo aquilo que é, tudo aquilo que virá a ser, necessariamente está dentro desse padrão da lógica aristotélica. Agora raciocine comigo um padrão, né? O que é um padrão? O padrão, ele não é uma coisa, ele não é uma coisa visível, porque aquilo que é visível concordo. são os objetos padronizados. Os padrões eles são perceptíveis, assim, você tem uns estalos, assim, nossa, ali, tá ali. Isso. O padrão, ele é perceptível. E é o que eu vejo na matemática. Isso. É o que eu vejo na matemática. O padrão, ele é perceptível intelectualmente, mas ele em si mesmo não é visível. E nós encontramos o padrão quando observamos coisas que se comportam de determinado modo ou que estão alinhadas de certo modo, e ali nós descobrimos isso, nós descobrimos algo que é abstrato e ao mesmo tempo existente, porque o padrão não é apenas uma impressão. Porém não visível. Ele não é visível. Então, a lógica, ela é esse padrão da realidade que conforma todas as coisas. Mas deixa eu te perguntar. Diga. Quando você está falando aí de lógica e dos três pilares da lógica, certo? Uhum. Isso que você está se referindo como lógica, é a mesma lógica quando eu vou assim quero comprar um livro de lógica. Ou então, vou estudar a área da filosofia que é a lógica. É a mesma coisa? Eu estou falando exatamente das três leis da lógica aristotélica enquanto regras não só do pensamento, mas o modo como a realidade é. Existe um encaixe entre a mente e a realidade, porque aquilo que existe de comum entre nós e aquilo que está fora de nós é esse padrão lógico que permite que a gente possa descobrir as coisas. Entendi. Entendeu? Legal. Então a lógica, sendo um padrão, ela é algo abstrato. E a lógica, por ser abstrata, ela não é... Como se a gente fosse... Como se, tipo assim, a gente tá nadando no mar e a gente seria a mente. Aí você percebe o mar de diversas formas, o mar é a realidade. Não. E aí, por exemplo, um exemplo bobo, assim, os peixes são a realidade. E aí você, mente, se conecta aos peixes realidades, porque ambos estão na água. Seria a lógica. Isso. Entendi. Então vamos lá. O padrão é uma forma de ser, é um modelo, né, que é abstraído das coisas padronizadas pela mente.
né? O padrão ele é encontrado pela mente. Agora, vamos raciocinar. Será que um padrão ele pode existir fora de alguma mente? Será que o padrão ele existe em si Então, nas coisas? boa pergunta. Até porque eu não sei o que é não ser racional. Ok. Mas eu quero pensar com você sobre a Então, natureza do padrão. repete para pensar de novo. Um Aham. padrão pode existir fora de alguma mente, ele pode existir ah, flutuante em si mesmo, ele pode existir nas coisas padronizadas, ou o padrão ele existe apenas na percepção de algum sujeito. O que eu sou? Eu sou um ser humano dotado de razão. Ok. Vamos chamar a minha razão de razão racional. Por quê? Os animais, até porque estamos num Discord vegano, os animais, eles têm uma certa razão. Eles não têm uma razão racional que percebe a si mesma, mas eles têm uma razão no sentido de que eles também sentem dor, eles também sentem amor, eles também sentem todas essas coisas. Agora, uma bactéria, ela é muito mais simples, só que ela também está dotada do que eu e o animal também estamos dotados, que é a vida, né? Que é o ato de a capacidade de retirar energia das coisas, né? Se alimentar e se reproduzir e etc. Então, apesar de eu ser dotado de uma razão racional, existe algo que une eu, o animal e a bactéria, que seria um padrão de vida, né? Que seria, eu não sei se a evolução ou se a vida em si, né? Mas eu pensei nisso aí. Uhum. Ok. Ó, a Ah, realidade necessariamente tem que ser compatível com a mente observadora, tá? Porque quando a gente uhum. fala de alguma coisa real, essa coisa real necessariamente tem que estar dentro do padrão da lógica que guia a nossa mente e, por consequência, guia a nossa análise. Então, Sim, qualquer entendo. coisa que esteja Até fora. porque os animais, eles só têm mais sentimentos e são mais empíricos, Uhum. né? Tá. Eu estou falando assim do aspecto ontológico das coisas, aquilo que é Aham, as propriedades, aquilo que constitui as propriedades das coisas, sabe? aham. As coisas, sejam quais forem elas, elas necessariamente têm que ser equivalentes a um conceito, portanto, elas têm que ser elas mesmas. Quando a gente fala que uma coisa é ela mesma, a gente está falando essa coisa é passível de ser convertida em um conceito que possa ser transmitido a outros através da linguagem. Esse Sim. conceito, esse conceito é uma coisa estática, sabe? É uma coisa que se refere a algo que nós abstraímos desse ser que nós observamos. Aquilo que está na mente necessariamente tem que ser real, porque tudo aquilo que está na mente é conteúdo da mente, de algum modo essa coisa existe, seja como pensamento, seja como imaginação ou como percepção. Aquilo que você recebe dos seus sentidos, né, que te afeta, essa coisa é real. Seja algo efêmero, ou alguma percepção que você teve e depois você já deixou de ter, seja uma coisa constante, uma percepção ali que você tem constantemente, sabe? E que você pode chamar de parede, chão, sapato, etc. Seja uma percepção visual, seja uma percepção sonora ou alguma percepção Então, sinestésica. até porque eu ia falar, por exemplo, assim, você falou do conceito que alguma coisa se baseia para ser ela mesma. Uhum. Então, por exemplo, assim, toda cadeira tem quatro pernas. Mas e se eu fizer um retângulo quilométrico e colocar quatro pernas ali e um encosto? Será que aquilo vai ser uma cadeira? Uhum. Já É. não sei dizer, porque seria uma cadeira muito grande, Uhum. sabe? Então já meio que foge
da ideia idealizada de cadeira, né? Do mundo das ideias, né? Aham, pode, mas seja como for, cara, tudo aquilo que Uhum. existe tem que estar dentro de um padrão que é a lógica. A lógica é o meta-padrão de todos os padrões. Saquei. Uhum. Agora, a lógica, por ser, Caraca, o meta padrão. é, pelo Essa é fato, nova, legal. é, pelo fato de a lógica ser esse pressuposto, ser a forma do real, ela Uhum. mesma é o padrão de tudo aquilo que Aham. existe, tá? Ah, Agora, sim. vamos pensar se seria Tava possível, falando, é o rabo que abana o cachorro. ah, vamos pensar se É seria, mais ou menos nesse sentido aí. vamos pensar se seria possível que a lógica existisse fora de alguma mente, porque a lógica é o que? É o modo como as coisas são e o modo como nós pensamos nas coisas, que na verdade é uma coisa só, são palavras diferentes para falar da mesma coisa, sabe? O modo como as Aham. coisas são ou o modo como nós pensamos nas coisas, porque a mente, para que ela consiga descobrir algo, para que ela não se perca em devaneios, ela tem que se basear nessas linhas mestras da lógica aristotélica. A lógica Aham. aristotélica, não só no que diz respeito à constituição da realidade, mas no que diz respeito ao funcionamento da mente para chegar a conclusões, como nós raciocinamos para chegar à ideia de que a verdade absoluta racional é verdadeira, né? Essa ideia de que existe uma ideia que descreve a realidade além do sujeito e que essa ideia ela é apreensível racionalmente, isso aí é demonstrável, né? Então nós usamos a lógica aristotélica de modo que ela é o padrão da realidade e este padrão ele não se confunde com a realidade empírica porque a lógica é o modelo do real. Esse modelo da realidade ele é essencialmente abstrato. Ele não se refere a isto ou aquilo que nós percebemos, mas ele se refere a aquilo que pode existir em qualquer nível, em qualquer instância, em qualquer tempo. Tá? Um padrão, ele é o Hum. modo como as coisas são, ele é algo abstrato que conforma a realidade. A realidade é compatível com a mente, aquilo que está na mente tem que ser real. Né? A lógica é o padrão da realidade, portanto a lógica ela é compatível com a mente. E pelo fato de a lógica ser o padrão da realidade, a lógica é o padrão da própria mente também. A lógica padroniza a mente. Né? Hum. E a minha questão é o seguinte: será que a lógica, por ser um padrão, ela pode existir fora de algum pensamento? Será que a lógica é algo que existe na realidade como tal, fora de Hum. qualquer sujeito que a note, que a perceba? Né? Ou será Ah, que a lógica entendi. depende de um sujeito que reconheça essas três leis para poder ser afirmada como o próprio padrão da Entendeu? realidade? Né? Entendi. Será que a lógica demanda um espectador? Isso. Será que a lógica demanda um espectador? Né? É, Será? eu entendo o seguinte: assim como nós encontramos padrões sonoros, por exemplo, né, que podem configurar uma música, e essa música pode ser Harmonia. traduzida em letras no papel, por exemplo, ou em sinais eletrônicos, né? E Aham. todos esses meios refletem a mesma música, apesar de serem totalmente diferentes entre si, Aham. mas aquilo que existe de comum entre eles, sabe o que é? É O quê? algo mental. É o fato de que um sujeito pode ouvir o som, ler as letras e, E é, reconhecer e que ali há ligações. isso, ele pode reconhecer que há ligações. E a lógica é a mesma coisa. Ela é algo em comum que liga todas as coisas entre si. E a lógica, ela depende de algum sujeito que a sustente. E por Uhum. isso, nunca pode existir algo fora de algum sujeito. E, por consequência, o Não eu pode existir finito algo fora da mente. de alguma mente, que não é o eu finito, Ah, porque o eu finito depende de raciocínio para chegar às ideias, portanto, ele está imerso em ah, algo sim. maior. Esse algo Entendi. maior é a mente que sustenta a lógica, é uma mente que nunca foi criada e que nunca poderá deixar de existir. Então, isso aí é uma doideira para nós pensar, né? Como é que algo nunca
foi criado e nunca vai deixar de existir, né? Eu Isso. posso explorar isso futuramente com você, porque eu já Aham. pensei muito sobre isso e eu escrevi sobre isso também. Legal, legal.